Irmãos, nossa leitura hoje está no Evangelho de Mateus, como eu falei há pouco, no capítulo 5, no verso de número 44, certo? É um trecho do Sermão do Monte, ok? E o Sermão do Monte, né, é conhecido como proto-evangelho, né? E tem assunto, né? Tem assunto para a vida inteira. E nós vamos ler só o versículo de número 44. Vou repetir para você. Mateus, capítulo 5, verso de número 44. Ok? Se você não tem a sua Bíblia aí, posso abrir no seu celular ou a sua Bíblia encadernada. Relaxa que a Cris vai fazer a leitura, vai dar um olá e fazer a leitura para nós, tá bom? Vamos lá. Chego já. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês, já deu um abraço na live, que coisa boa estarmos juntos aqui. E a palavra do Senhor diz em Mateus 5, versículo 44, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, queridos. Obrigado, princesa. Amém. Irmãos, você já deve ter lido esse verso. Ele se encontra num contexto extraordinário em que Jesus pregava para uma grande multidão, certo? E grande ensinamento para nós hoje. E como eu digo sempre, eu gosto muito desses momentos que a gente chama das nossas celebrações carismáticas, eu quero dizer dessa maneira, porque o que acontece? Tem que ser palavra para refrigerar a alma, tem que ser palavra para nos exortar em amor, tem que ser palavra para nos chamar à nossa função como cristãos, à nossa missão como igreja, tá? E tem que ser algo que a gente tira como lição para a vida, tá? Porque era isso que Jesus estava fazendo aqui, tá? Ele estava ensinando ao povo os segredos da caminhada, os segredos de uma caminhada eficiente, os segredos de uma religiosidade sadia, os segredos de uma vida saudável, ok? Espiritualmente, mentalmente e, enfim, emocionalmente, certo? Porque nós sabemos que Jesus, por todos os caminhos, sempre quer alcançar o ser humano na sua forma integral, tá bom? Tanto na sua forma física, emocional, interna, ok? Quanto na sua forma externa, que é a expressão daquilo que você vive, né? A expressão daquilo que você escolhe, tá? E a gente vê aqui muitas coisas interessantes, mas em especial um trecho desse verso em que Jesus diz assim, né? Ele fazia muito esse paralelo, né? O mundo diz assim, mas eu vos digo. Então ele diz assim, irmãos, o mundo diga o que disser, as pessoas falem o que quiser, as pessoas ajam como quiserem, tá certo? Mas a palavra de Deus chama a gente ao quê? Amar os nossos inimigos, certo? Não é fácil não, viu? Amar os nossos inimigos, ok? E bendizer àqueles que nos maldizem. Vê, a vontade é praguejar, nós sabemos, né? A vontade é xingar de volta, a vontade é desejar o mesmo que ele está desejando, é a mesma moeda, né? A pessoa deu de lá, toma lá, dá cá, bateu, levou, certo? O mundo é assim, bateu, levou, toma lá, dá cá, é assim. Mas aí o convite de Jesus é diferente. O convite do Senhor é a gente ser, de certa forma, um contrassenso a esse discurso e a prática que o mundo tem. A fazer bem às pessoas que nos odeiam, vê? Porque, olha, se alguém odeia você, se alguém quer mal a você, se alguém te persegue, se alguém fala, se alguém maldiz, é porque essa pessoa
essa pessoa vê em você aquilo que ela gostaria de ser ou de ter, e ela, por qualquer razão sua própria, ela não consegue. E diante dessa insuficiência, ela vai praguejar, ela vai desejar mal, certo? Porque você conseguiu, você fez, e ela ainda não, certo? Não significa que ela não seja capaz de fazer, certo? Não significa que ela não vá ter, não significa que ela não vá chegar lá, mas naquele momento ela identifica desse jeito. E aí Jesus, quando diz assim, você percebe que o mundo anda desse jeito? Pessoas falando mal umas das outras, e a gente tem reparado, tenho falado aqui o tempo todo, de gente que está impaciente, de gente que está aborrecida, de gente que está estourando por qualquer coisa, certo? As pessoas estão indo para a rua, irmãos, sem máscara, porque estão, sabe, tão de certa maneira, quando eu vejo uma pessoa sem máscara na rua, o que ela está fazendo é desafiando, certo? Ela está dizendo assim, olha, eu estou desafiando esse negócio. Eu estou, sabe, é como se diz assim, olha, eu estou me colocando acima do risco. Olha, irmãos, virose não tem cheiro, não tem cor, não tem, sabe, não manda recado, chega até sem a pessoa perceber. Gente que está, como a gente tem sempre dito aqui, dentro de casa, pegou sem saber nem como. Imagina uma pessoa na rua, certo? E as pessoas, lá no começo da pandemia, limpando até corrimão de ônibus, corrimão de escada no meio da rua, aquela coisa toda, todo mundo preocupado, porque o vírus ninguém sabia onde estava. Podia estar em qualquer canto e em todo canto. Então, quando a gente vê uma pessoa desrespeitando, né, quando a gente vê uma pessoa se colocando, a gente percebe que ela está, como muitas estão hoje, tá, brincando com coisa séria. E aí o convite do Senhor, diante de tudo isso, certo? É orar. É orar. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por quê, irmãos? Porque não basta a pessoa olhar para você e achar você feio, não basta a pessoa olhar e saber de você e desejar um mal a você, porque se alguém deseja um mal a você, olha, eu desejo que pastor Pompeu quebra o dedinho mindinho, pronto, meu irmão, fique lá você soltando sua praga até logo, certo? Contra o povo de Deus não vale praga, encantamento, meu irmão, o que vem sobre a minha vida, o que vem sobre a tua vida, meu irmão, é aquilo que Deus quer que aconteça, né? O que o maldito lá, a maldita lá está falando, está praguejando acerca da sua vida. Não é o que ele diz. Você é burro, você é feio, você é chato. Você olha assim e digo, você acha? Eu respeito, porque isso é o que você acha. Mas não, o que você acha de mim não define quem eu sou. É o que Deus acha de mim e é o que Deus fez de mim e de você que nos faz como pessoas. Então o convite, irmãos, é apesar da gente ver o mundo como ele está, né, a maneira como o mundo está tratando com a gente, certo? É apesar de tudo isso, a gente orar. Orar pelas pessoas que não sossegam muitas vezes em apenas desejar o mal, em querer o mal, mas nos maltratam, ou seja, fazem o mal, certo? Arquitetam alguma coisa, né? Além de querer que você tropece, se ela puder, ela bota o pé na sua frente para você tropeçar. Você não tropeça porque Deus é com você. E como se não bastasse, como não conseguiu fazer você cair, como não conseguiu fazer você tropeçar, fica perseguindo, como que diz assim, ainda vou atrás, tá certo? E só não conseguiu fazer o mal a você, porque você ao seu redor, diz a palavra de Deus, o Senhor acampa os anjos ao seu redor, como quem diz assim, olha, pode perseguir, viu? Pode querer fazer o mal, pode arquitetar, mas todo plano que você faz contra o meu povo, contra o meu servo, contra a minha serva, não vão funcionar, certo? Não vão ser levados a termo. Por quê? Porque esse povo, porque esse servo, porque essa serva é meu, são meus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas o convite é isso, irmãos. O convite para a gente que assiste a tudo isso, ou às vezes até sem se dar conta, porque você não sabe muitas vezes quando alguém está perseguindo. Um dia desse um irmão me pediu perdão. Irmão, eu queria lhe pedir perdão. Pelo quê? Você não... Eu digo, pelo quê? Eu não sei. Foi o que aconteceu. Você não soube de nada não? Não soube de nada não. Então deixa para lá. Eu digo, tudo bem. Mas como é que eu podia perdoar uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido? Agora uma coisa ficou lícita ali. É que de alguma maneira ele tentou me fazer o mal. De alguma maneira ele tentou me atingir. Não sei como, tá certo? Mas de alguma maneira aquela pessoa tentou, falou mal de mim ou fez, tá entendendo? Eu não sei o que foi. Deus o sabe. Mas para mim é suficiente, eu fico suficientemente feliz, certo? De ver que
apesar do que ele armou, do que ele tramou, do que ele disse, do que ele fez, eu não sei, certo? O arrependimento veio sobre o coração dele. E ele veio até mim me pedir perdão. Certamente pensando até que eu soubesse do que ele tinha feito. E eu nem tomei conhecimento. Então, às vezes a gente passa por situações que a gente nem se dá conta, mas o Espírito de Deus está lá ao nosso redor. Deus sabe. Eu gosto de um verso, que agora eu esqueci onde está, que diz assim: vindo o inimigo contra você, certo? Antes que ele chegue lá no seu arraial, Deus hasteia no seu acampamento a bandeira dele, para o inimigo de longe dizer assim: eita rapaz, olha a bandeira que está hasteada lá no arraial daquele servo, aquela ali é a bandeira do Senhor. Sabe o que ela me diz? De longe, que esse aí tem dono, que essa aí tem dono, amém? Aleluia, certo? E aí o inimigo diz assim: é melhor não mexer não, sabe por quê? Porque se Deus está guardando esse acampamento, eu não tenho a mínima chance de ter sucesso em fazer o mau intento que eu estou planejando contra esse ou contra essa, tá certo? Então o convite, irmãos, é orar. 1 Tessalonicenses diz lá no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, certo? Por quê? Porque essas guerras, elas estão acontecendo o tempo todo. Essas guerras estão acontecendo o tempo todo. E acontecem aonde? Acontecem em todos os níveis. Mas isso começa sempre no coração do homem. Começa no coração dos malagradecidos. Hoje eu estava ouvindo ali um quadrinho, um trechinho de uma mensagem que uma irmã de Portugal estava falando das pessoas mal agradecidas. Ele, pois é, as pessoas no mundo muito rapidamente se esquecem do bem que se lhe fizeram. Daquele que, quando foi para a entrevista de emprego, não tinha nem sapato, não tinha nem roupa para ir, certo? E aí pediu o sapato emprestado, pediu a roupa emprestada, conseguiu a vaga, conseguiu o emprego, cresceu na vida, subiu na carreira, está fazendo o maior sucesso, está de vento em popa, louvado seja Deus, mas quando está lá na frente se esquece, pelo menos, de agradecer àquele que lá atrás emprestou o sapato para ele ir para a entrevista. Então o mundo está cheio de gente assim, irmão. Gente que quando chega lá em cima despreza quem está lá embaixo, mas quando estava lá embaixo pedia socorro a quem estava um pouquinho mais em cima: meu irmão, me dá a mão aí. E às vezes um irmãozinho dá uma mãozinha, aquele irmãozinho, você não faz ideia da diferença que ele fez. Meu irmão, minha irmã, seja grato. Por quê? Porque oração, certo? Oração é, antes de mais nada, uma atitude de reconhecimento interior, tá certo? Então, quando a Bíblia diz lá em João 4, a partir do verso 23, diz assim: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, ou seja, Deus, ele procura a esses que assim o adorem. Deus é espírito e se importa que aqueles que o adorem de fato, em espírito e em verdade. Então a oração, irmãos, ela tem que começar por aí. Ela é preciosa. A oração aos olhos do Senhor, ela é muito preciosa. E aí vai a pergunta: você tem orado? Não estou perguntando se você tem ido à igreja, não. Porque tem gente que vai à igreja, mas não ora. Tem gente que não ora nem para agradecer. Olha, quando eu brinco com as pessoas, a pessoa, meu irmão, quando você se senta de manhã pelo café da manhã, começa só assim, viu? E você vê uma maçã ali, você se lembra que, se você, como eu, mora no 29º andar de um apartamento, eu não tenho onde plantar. Se eu comer uma maçã aqui, eu não tenho uma macieira na minha casa, não. Eu não colhi maçã de lugar nenhum, não. Eu fui no supermercado comprar a maçã. Precisei trabalhar, ganhar o dinheirinho, chegar lá e olha, Deus tirou a maçã lá de algum lugar que alguém colheu, que alguém plantou e fez ela chegar no meu pratinho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você toma um copinho d'água, querido, eu não tenho fonte de água mineral na minha casa. Estou tomando numa tacinha bonitinha, né? Legal? Bonitinha. Minha mulher comprou um dia desse, olhou lá no shopping, olha que taça bonita, bacana. Pois é, eu não fabrico vidro não, meu velho, certo? Não sei como faz isso não, mas chega na minha mesa, tá aqui embelezando a nossa live. Pois é, querido, querida, você tem sido grato? Tem orado? Tem agradecido a Deus? Eu não planto algodão, mas está aqui uma roupa, não sei costurar, mas estou vestido, não estou nu. Se eu ligar o meu chuveiro tem água e não passa nem um rio aqui nesse nível onde eu estou, queridos. É isso aí, sabe o que é isso? É graça de Deus. Você está percebendo a multiplicidade das
extraordinárias coisas que acontecem naquilo que a gente julga como sendo natural, normal, natural, coisa nenhuma, meu velho. Viu, minha irmã? Você é muito abençoado. Você é muito abençoada. E aí eu pergunto de novo, tem orado a Deus? Quando é que você ora? Em que circunstâncias você ora? Ou você só ora a Deus quando o sapato aperta? Ou você só ora a Deus quando o negócio está ficando feio? Só ora a Deus quando perde o emprego? Porque quando está tudo bom, vai se esquecendo. Ou você faz parte daquela horda de mal agradecidos, que só se lembra de Deus quando o negócio está indo para o beleléu, tá certo? E aí nessa hora você quer ser o primeiro na fila de Deus, certo? Ah, quero, Deus me ouve porque eu estou na pior. Deus me ouve, tá entendendo? Porque quando as coisas estão bem, você não se lembra. Eu não estou aqui dizendo, não estou perguntando se você vai à igreja, não. Porque tem gente que vai à igreja, passa a celebração todinha no WhatsApp, falando de outras coisas. Se alguém perguntar no final do culto do que foi falado ali, qual foi o sermão, a pessoa não sabe dizer, certo? Então, às vezes, está na igreja e não está. Ao passo que tem gente, muitas vezes, assistindo aí, ao vivo, a live no Instagram, e leva a palavra no coração, louvado seja Deus por isso. Eu estou perguntando é outra coisa, meu velho. Viu, minha irmã? Em que circunstâncias você ora? Ou você espera só o sapato apertar? E para que você ora? Só ora para pedir? Ou ora também para agradecer? Vamos ser mais gratos, certo? Por que você ora? Quais são as suas motivações para você elevar o seu coração a Deus? Aí você diz assim, tá bom, pastor, vamos lá, eu quero ser mais um pouquinho uma pessoa de oração. E o que é oração? Certo? Oração bíblica, irmãos, é uma adoração que inclui todas as atitudes do espírito humano na sua aproximação com Deus. Isso é oração, certo? São todas as expressões, as atitudes do espírito humano que deseja se aproximar de Deus. E aí você ora a Deus com suas atitudes, você ora a Deus com suas expressões, você ora a Deus com sua música, você ora a Deus com suas palavras, certo? E se você é mudo, certo? Você ora a Deus com seus gestos, é assim, entendeu? É, meu velho. Tem uma amiga nossa, né, levita, Ketiane, que já passou pela nossa igreja, fez seminário, cega, certo? E louva a Deus, dá testemunho, canta, só vocês vendo que coisa linda, certo? Pois é, isso aí. Essa hora e agradece a Deus todos os dias, mesmo sem a visão, certo? Ela vive numa escuridão que não enxerga nada, certo? Mas ela enxerga mais do que eu e você se brincar. O tamanho da graça de Deus que a abençoa todos os dias, certo? Então, a minha oração, a sua oração, irmãos, nesse tempo de pandemia, ela é importante, muito importante, tá? Então, por que Jesus insiste e nos diz, orai, certo? Orai. Por que a palavra de Deus nos convida dizendo, orai sem cessar? Então, eu quero aqui, de forma bem breve, falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, porque a gente só ora, irmãos, quando, de alguma maneira, o Espírito de Deus tocou a gente. Por que eu digo isso? Porque você só se dirige a Deus quando você reconhece que há em você alguma insuficiência que você não vai conseguir resolver, certo? E você precisa se dirigir a alguém muito maior do que você para lhe abençoar, para lhe ajudar a superar o que você precisa, certo? Alguém já disse que orar é a atividade mais alta que o espírito humano é capaz de fazer, certo? E repare, não é uma reação natural, como quem diz assim, tocou aqui, não é. Por quê? Porque tem gente que não ora. As coisas acontecem, a pessoa é incapaz de dirigir-se a Deus e dizer assim, não, olha, Senhor, vem cá, me ajuda. Não, tá lá. Não, se eu não conseguir, é comigo. Certo? Então, Deus precisa que eu ore. Deus quer que eu ore. Por que Deus precisa que eu ore? Porque, irmãos, porque Deus escolheu trabalhar na humanidade através da minha vida e na sua. É nesse sentido. E entenda, quando eu digo que Deus precisa que eu ore e você ore, não significa que Deus depende de mim e de você. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele precisa que você ore porque Ele escolheu você. Ele precisa que eu ore porque Ele me escolheu. Porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito na minha vida e na sua, para que a gente cumpra bem a nossa missão. Tá certo? Então a vontade de Deus, certo? É
que a gente ore, que a gente se dirija a Ele, clame a Ele e converse com Ele, coloque diante dele aquilo que Ele já sabe. Mas é nesse momento que a nossa alma, o nosso espírito reconhece a grandeza de Deus. É por isso que, certo? O ser humano ora, por quê? Porque Deus, de alguma maneira ou por muitos caminhos, já tocou na sua alma, já tocou no seu espírito, certo? Deus conta com a minha oração, conta com a sua. Meu irmão Ivandro, o irmão de Iraquitã, que está lá no hospital se recuperando, está feliz. Olha, irmãos, ontem nós fizemos uma festa aqui, certo? Aqui em casa, de alegria, de sorriso, certo? Porque o Ivandro, o irmão do nosso querido Iraquitã, nosso corajoso, abençoado, está lá no hospital, se recuperando lá no hospital português, se não me falha a maneira. Que teve alta. E Cris está aqui falando aqui, me lembrando que acho que ele já teve alta. Nós vamos celebrar hoje duplamente. Ontem a gente já estava feliz, celebrando aqui, o fato dele mandar uma mensagem para a família dizendo: irmãos, eu andei, irmãos, eu bebi água, que água deliciosa. Você já imaginou, irmãos, a pessoa fazer festa porque tomou um golinho de água fresca? Agora, olha, só sabe o valor disso quem passou dias e dias, muitos dias, entubado numa UTI de hospital com Covid. Respirando na base do respirador, passando sufoco numa sala com muito ar-condicionado. Não é brincadeira não, queridos. É numa hora dessa que você valoriza o copo d'água que você bebe. É numa hora dessa que você valoriza o passo que você dá fora da cama. Tá certo? Então, muitas vezes, a gente que está normal, a gente vai passando por certos eventos na vida da gente e a gente se esquece de agradecer a quem nos ajudou a chegar lá. A gente esquece de orar a Deus: Senhor, muito obrigado pelo meu amigo que me deu a mão. Obrigado pela minha irmã que me ajudou. Obrigado por aquele ali que não sei nem o nome, mas me ajudou de alguma maneira, foi bênção na minha vida. Senhor, muito obrigado, estou aqui nessa live bem vestido, porque alguém costurou essa camisa para eu estar aqui. Senhor, muito obrigado. Deus, muito obrigado pela água fresquinha que tem aqui no meu copo. É assim, querido. Está vendo que não falta motivo, não falta razão para você orar? Entendeu? Então, querido, querida, vamos ser mais sensíveis quando Deus tocar o coração da gente, tá certo? Porque se a gente tiver um pouco mais sensível, a gente vai ser mais inclinado a orar. Segundo lugar, Jesus insiste, né, para que a gente ore mais, porque a gente está sempre na alça de mira do mundo. Vou dizer de novo, porque nós estamos sempre na alça de mira do mundo. Por quê? Porque quando você tem um discurso e a sua prática é outra, o mundo vai apontar logo: olha lá o que diz que é de Jesus. Olha lá o que diz para a gente amar uns aos outros. É o primeiro a tocar tabefe no meio da rua. Olha lá o que é de Jesus, falando palavrão. Diz de 10 palavras, 20 são palavras que não edificam. E na hora de fazer o discurso está lá: só digam palavras que edifiquem. Nada, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pois é, queridos, certo? O mundo está o tempo todo de olho nos que se dizem da fé. Por quê? Porque os que se dizem da fé, eles andam por um código. E o código é esse aqui, ó. Esse é o código. Essa é a palavra. Certo? Essa é a nossa regra de fé e prática. Entende? Então a gente está o tempo todo na alça do mundo, sem contar que o mundo está o tempo todo armando 1001 para a gente se arrebentar. E aí não falta tentação, irmãos, não falta tentação. Não falta tentação, porque olha, a tentação é para derrubar mesmo, viu, querido? Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Tentação é para derrubar mesmo você, a palavra é essa. É para fazer você tropeçar. É por isso que a gente tem que andar em oração. Agora, o mundo nos tenta. O mundo está o tempo todo nos experimentando, colocando à prova a nossa fé. O mundo faz assim, é o papel do mundo mesmo, tá certo? Mas Deus não faz isso com a gente, não. E a palavra é bem clara, quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele diz lá no verso 13, irmãos, não veio sobre vós uma tentação alguma, senão tentação humana, certo?
Mas Deus é fiel. Mas Ele não vos deixará tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, querido, querida, a tentação, seja ela qual for, desculpe, não tem essa história de essa não se pode resistir. Pode. E se você não pode, meu velho, certo? Se você acha que a sua vontade está já cedendo, faça que nem José lá com a mulher do Potifar. Ela deu em cima do cara, certo? Acho que ela rasgou a roupa, devia ser uma mulher bonitona, certo? Desse tipo, mulher escultural, certo? E José, um homem santo do Senhor, a mulher jogou-se para cima do cidadão. Sabe o que foi que ele fez? Ele partiu para longe, correu, meu velho. É assim que se faz. Não tem tentação nenhuma que você não possa dizer que não pode, que não quer. Não, quero não, meu irmão, quero não. Olha, meu irmão, eu te dou tanto de propina. Eu vou encher vou encher o teu celeiro de dinheiro, de ouro, de pedra preciosa. Vou fazer isso. Ninguém vai saber não. Eu vou fazer isso aqui na surdina e você, quero não, meu velho. Quero não. Tô fora. Tá certo? É disso que a gente precisa. Então a gente está na alça de mira do mundo exatamente por isso. Porque o mundo vai chegar para você e vai dizer assim, olha, vamos fazer isso aí, ninguém está sabendo mesmo, tá certo? Por quê? Porque tentação é para fazer você dizer assim, ninguém está sabendo, mas alô, Deus está sabendo. E se Deus está sabendo, para nós é suficiente para que a gente não deseje fazer o que é errado, tá certo? Então a gente tem que entender que o mundo com as suas tentações faz parte, querido, alô, certo? Eu sou pré-diabético, chego lá na loja de bolo de chocolate, adoro um bolinho de chocolate, pronto, certo? E aí eu me aquieto, né, na minha vontade aqui, quando eu posso comer eu vou lá e como um bem quietinho, de olho fechado, não olho nem para ninguém, não é pirangagem de não pedaço a ninguém não, viu? Mas assim, ó, eu tô lá gostando daquele bolinho e tal, mas não posso comer isso todo dia, tem que tomar cuidado, tá? Então o mundo tem suas tentações e é assim, olha, vem cá, o bolo de chocolate, mas você só cai nessa se você quiser. Se você não quiser, você diz, não, vou resistir, vou comer outra coisa, vou procurar outra coisa para me alimentar, tá certo? É assim. Então, as tentações estão aí, certo? Para nos derrubar. Então, a gente faz o quê? Ora mais. E as provações, pastor? As provações, muitas delas são de Deus mesmo. As provações fazem parte da vida, certo? As provações, as tribulações, elas são feitas, elas são produzidas na caminhada para nos aperfeiçoar. Amém? Para nos qualificar. E para não deixar de dizer, todas as nossas provações são grandes instrumentos de aprendizado, para que ao final de tudo a gente possa dar glórias ao único digno de todo louvor, que é o nome do Senhor. Amém? Tá certo? Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte, irmãos, por que tudo isso? Por que tudo isso acontece? Tá? Por que a gente precisa orar? Né? A gente precisa orar, nós precisamos estar sensíveis à presença do Senhor, certo? Por que a gente precisa estar atento, estarmos atentos, sabendo que o mundo está armando das suas o tempo todo para nos fazer tropeçar aqui e acolá, certo? Deus permite tudo isso, só por quê? Porque Ele ama a gente. É por amor a mim e a você. Para nos ver cristãos mais fortes, cristãos melhor preparados para a luta, melhor preparados para a caminhada. É isso aí, certo? Lá em Ezequiel, no capítulo 22, quando o mundo estava todo mergulhado na iniquidade, tudo dando errado, o povo desobediente, Israel numa crise moral enorme, aí em Ezequiel 22, versos 30 e 31, diz assim: e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. Palavras do Senhor. Mas não achei ninguém. E por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo da minha ira os consumi. E fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Repare uma coisa interessante. Deus exerceu o seu juízo. Exerceu. Mas Ele queria salvar. E Ele procurou um que estivesse ali tapando
o buraquinho do muro, para aquele que estivesse na brecha pelo povo. A santidade de Deus exigia punição, mas no seu amor, Deus queria restaurar. Meu irmão, minha irmã, vamos orar mais, certo? Deus quer comunicar mais da sua graça através da minha vida e da sua, certo? Deus quer comunicar mais ao mundo através das nossas ações e mediante os nossos joelhos dobrados, tá? É só isso. O papo hoje é esse. Descanse, tá? Descanse mesmo. O profeta Elias era um homem de Deus e no tempo de Elias, Deus deu uma seca enorme. E Elias, que era um homem de Deus, orava para que essa seca terminasse. Porque ele também, como homem, sentia toda essa opressão, essa dificuldade que a falta de chuvas trazia. Mas olha o que está. O que está escrito na palavra. 3 anos depois, Deus respondeu e disse: vai lá, Elias, certo? E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí o que aconteceu? A resposta à situação de Elias explica lá em Tiago capítulo 5. E diz assim: Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Aí Elias orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Certo? Meu irmão, sabe o que é que Deus queria? Como queria de mim e de você? O coração. Certo? Deus queria o coração. Deus queria o coração como o coração de Elias. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos orar mais. O nosso Brasil precisa de oração, os nossos homens públicos precisam de oração, os nossos dirigentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do nosso Supremo Tribunal Federal, do nosso Presidente da República, certo? Orar por todos esses candidatos a prefeito do nosso país. Não estou aqui falando do que você vai votar, o que você escolheu aí, eu espero que você escolha bem, certo? Porque como cidadãos devemos fazer a nossa escolha. Não anule o seu voto não, meu irmão. Exerça a sua cidadania, certo? Exerça o direito que você tem, certo? Ainda que a sua escolha possa não ser a melhor, mas escolha, ok? Tome postura nessa eleição, em todas elas, e exerça lá a sua vontade, né? O seu desejo. Escolha aí aquilo que estiver mais de acordo com aquilo que você deseja e pensa. Então, vamos orar, moçada, vamos orar, para Deus colocar na dirigência de todos os níveis dessa nação pessoas tementes ao Senhor, tá? Para que esse temor de Deus ele gere bons frutos, certo? Porque a Bíblia nos diz lá em Romanos, e Paulo fala lá em Romanos 8:35, que nada nos separará do amor de Cristo, certo? Não seja a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada. Meu irmão, nada nos separa do amor de Deus. E esse amor clama para que eu e você a gente ore. Amém? Vamos orar então? Então ore comigo aí. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque se o espírito humano ora, porque já foi tocado pelo Teu Espírito Santo, nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos toque muito mais, para nos elevar e nos levar a orar muito mais do que aquilo que oramos. Que as nossas orações não fiquem restritas à igreja, de jeito nenhum, mas que elas aconteçam no nosso cotidiano, na nossa caminhada regular, em casa, no trabalho, onde a gente estiver. Oramos pela nossa nação, pela Tua bênção sobre o nosso povo. Cuida das nossas ruas para que essa virose não prospere. Cuida dos nossos jovens, dos nossos idosos, para que não morra mais ninguém dessa virose, ó Deus. Só para ela do nosso país.
Cuida dos nossos governantes, todos eles, a começar lá do nosso presidente da República. Nós oramos por ele. Nós estamos aqui perguntando quem votou nele ou quem não votou. Ele agora é nosso presidente, nossa obrigação como povo de Deus é orar por ele. Como oramos e temos orado por todos os governantes desde a nossa conversão. É assim. Nós oramos e te agradecemos na certeza de que essas próximas eleições serão eleições abençoadas. Abençoa essa eleição que a mídia está falando hoje o dia inteiro, lá nos Estados Unidos. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Que o teu Espírito Santo esteja guiando o povo nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, na Ásia, na África, na América Central, na América do Norte, na Europa. Cuida desse povo, cuida do mundo. O mundo te pertence, como diz a tua palavra. Nós oramos em gratidão pela nossa vida e que o teu Espírito Santo nos ensine a orar um pouco mais pelas coisas simples do dia a dia. Não nos falta motivo, não nos falta visão e entendimento para a gente agradecer pelas coisas aparentemente simples do nosso cotidiano. Nos ensina tudo isso, nós te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.